A Odisseia do Cálculo Variacional. Uma aventura através do tempo. No coração de um universo ainda a ser desvendado pelas leis da natureza, três mentes brilhantes se uniram em uma aventura épica que transcenderia o tempo e o espaço. Pierre de Fermat, Isaac Newton, o titã que desvendou a dança dos céus, e Gottfried Wilhelm Leibniz, o mestre da notação e da lógica universal. Juntos eles embarcaram na jornada para desvendar os segredos do cálculo variacional, uma ferramenta poderosa para otimizar e modelar fenômenos complexos. O desafio de Fermat e o princípio da menor ação. Nossa saga começou com Fermat, um explorador incansável, sempre em busca da rota mais eficiente. Há sempre um caminho mais curto, uma trajetória ideal, ele murmurava, enquanto traçava feixes de luz por lentes e espelhos. Não seguiria ela o caminho que a levasse ao chão no menor tempo possível, e a luz, quando viaja de um ponto a outro, não escolheria ela a trajetória que minimizasse o tempo de percurso, mesmo que isso signifique se curvar ao passar por diferentes meios. Suas ideias eram sementes de um novo mundo, aguardando o solo fértil da análise para germinar. Ele sonhava com o princípio da menor ação, onde a natureza, em sua sabedoria infinita, sempre escolheria o caminho que minimizasse algum tipo de custo, seja tempo, energia ou distância. Ele via o mundo como um vasto sistema de interconexões, e acreditava que a matemática deveria ser capaz de descrever essas relações de forma elegante e concisa. Ao ouvir sobre os desafios enfrentados por Fermat e Newton, ele viu a oportunidade de aplicar seus próprios métodos de infinitesimais. Imaginem, ele explicava, gesticulando com entusiasmo, que uma bola rola por uma rampa, séculos depois. Outros exploradores como Leonhard Euler e Joseph Louis Lagrange dariam corpo e alma a essas intuições pioneiras. Euler, com sua maestria analítica, formalizou as equações que governam os problemas variacionais, enquanto Lagrange, com sua elegância mecânica, as aplicou à dinâmica e à física. Se a função fosse ótima, qualquer pequena mudança nela resultaria em um aumento na quantidade que estávamos otimizando. Ele começou a desenvolver a notação e os conceitos fundamentais para lidar com essas variações, dando o nome de cálculo variacional ao campo de estudo. Mas a base, as sementes plantadas por Fermat, Newton e Leibniz, permanecem firmes, um testemunho do poder da curiosidade humana e da busca incessante pelo conhecimento. Eles nos mostraram que, na dança da natureza, sempre há um caminho mais curto, uma solução mais elegante, esperando para ser descoberta. A força da gravidade e a lógica de Newton, do princípio da menor ação à otimização de sistemas mecânicos, da forma das bolhas de sabão à trajetória dos planetas. Tudo parecia obedecer às leis ditadas por esses intrépidos viajantes do conhecimento. Foi então que Newton, com sua imponente presença e mente aguçada, entrou-se. Após desvendar as leis que governavam os movimentos celestes e a queda das maçãs, ele se viu diante de problemas que exigiam mais do que o cálculo diferencial comum. Como posso descrever a trajetória de um projétil de forma que ele atinja seu alvo com a menor energia possível, considerando a resistência do ar? Ele se perguntava. Newton percebeu que as quantidades que desejava otimizar eram funções, e não simplesmente variáveis. Ele começou a desenvolver métodos para encontrar as funções que minimizariam ou maximizariam integrais, pavimentando o caminho para o que mais tarde seria formalizado como as equações de Euler-Lagrange. Ele lutou com as curvas que descreviam a ação dos planetas e a forma de uma corrente pendurada, intuindo que a natureza buscava um equilíbrio, uma estabilidade que minimizava alguma quantidade, a linguagem universal de Leibniz. Enquanto isso, em uma terra distante, Leibniz, o mestre da simbologia e da generalização, trabalhava incansavelmente para criar uma linguagem matemática universal. Leibniz propôs que, para encontrar a função ideal, deveríamos considerar pequenas variações em torno dessa função. A unificação e os desafios que se seguiram, ainda que operando em épocas e locais distintos, o eco de suas descobertas ressoava pelo universo matemático. Eles descobriram que o cálculo variacional não era apenas uma curiosidade matemática, mas uma linguagem fundamental para a física. A odisseia do cálculo variacional continua até hoje, com novos desafios surgindo em áreas como a engenharia, a economia e a inteligência artificial,